Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo desta noite, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos reunidos. Sejamos intuídos para compreender bem a lição desta noite. Possamos colocar em prática o aprendizado no nosso dia a dia, com o nosso próximo, dentro da família, na sociedade, no trabalho e no planeta em geral. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, pela proteção, pelas oportunidades de experiências que nos fazem crescer. Que possamos aprender a amar o nosso próximo, a perdoar e procurar errar cada vez menos perante o nosso próximo. Obrigado, Senhor, por tudo que nos acontece. E graças ao bom Deus. Bom, nós estamos estudando o livro Transição Planetária, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, cujo autor é o Manuel Filomeno de Miranda. Então, hoje a gente vai começar pelo capítulo 3. O Evangelho foi aberto o Espiritismo foi aberto no capítulo. Abri no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e a lição é a instrução dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. É uma mensagem da irmã Rosália. Muito bem. O Sandro está com vontade de ler? Vamos lá. A mensagem revelação. Ainda não saíramos do quase êxtase, quando o nosso dirigente acercou-se do visitante ilustre e saudou com deferência e carinho. Ato contínuo, levou-o à tribuna e concedeu-lhe a palavra. O nobre espírito agradeceu com um sorriso jovial e iniciou a sua exposição. Veneráveis administradores, almas irmãs, nossas de todas as dimensões. Saudamo-vos a todos em nome do Senhor do Universo, representando a formosa esfera de amor que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais constituídas de fótons que formam uma luminosidade em tons azuis. Aqui estamos, atendendo à invitação do sublime governador do planeta terrestre. Embora sem condições de falar, em nome dos nossos guias espirituais, trago o compromisso de contribuir convosco no programa de elevação da humanidade através da reencarnação de servidores do bem. Adrede, preparados para o Mister Sublime. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. A constelação do Cocheiro, vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos lares queridos. Em outras oportunidades, luminares da verdade submergiam
nas sombras do mundo terrestre. É, eu posso só dar uma pausa, que acho que a Cida, ela deve estar com algum problema de conexão. Pode ser só um segundo? Aumenta o tamanho da letra um pouquinho, Lu. Só um segundinho, só ver aqui a Cida. Ela estava com problema no computador, eu tinha dado a mexida, talvez ela esteja com dúvida. Oi, Cida, tudo bom? Fecha teu som, Sandro. Bom, até agora ele disse o seguinte, né? Ele é um espírito, né? A gente lembra que ele está vindo, ele está em outro planeta, e ele está se comunicando nessa colônia através da materialização dele na colônia. Então, ele é de uma outra colônia, muito mais fluida, muito mais quintessenciada, e ele acaba sendo condensado, materializado no mundo dos espíritos para poder dar essa mensagem. Então, ele tá dizendo que não é de hoje que entidades de outros planetas vêm na encarnação. Então, quando ele fala da constelação do Colcheiro, ele está dizendo do pessoal que veio lá daquela estrela que tem a Capela. Capela é uma estrela, e dentro dos planetas que rodam em torno da estrela Capela, o Sol Capela, tem um pessoal que veio de lá, né, foi trazido de lá para o planeta Terra. Então ele está dizendo que vieram espíritos, tantos espíritos moralmente atrasados, que reencarnaram no planeta, como espíritos mais elevados, mais adiantados, para também ajudar na formação física do pessoal daqui da Terra. Então já existiam no planeta Terra duas raças, a raça negra e a raça amarela, e com a ajuda do pessoal de Capela, que vai encarnar, com a ajuda dos espíritos mais elevados, ocorrendo uma mutação dos corpos, uma modificação dos corpos físicos, e foram criados outros caracteres físicos, né, dentro da população terrestre. Então, existe a raça negra amarela. E a raça branca só surgiu depois dessas modificações. Então, houve essas mudanças físicas, né? A gente sabe que o espírito não tem cor. Então, hoje eu posso nascer não, de uma cor mais clara, amanhã eu posso nascer de uma cor mais da raça negra, depois da raça amarela. Então, eu, como espírito, posso nascer com qualquer fisionomia física, mas para ter esses caracteres físicos, houve essa modificação com influência desses engenheiros siderais.
né? Então, houve tanto essa trazido os capelinos, né, para reencarnar que tinha, e com essa manipulação de capelinos mais elevados para ajudar, né, nessa formação. A gente sabe que a gente estudando, os caracteres hoje, a genética, né, tem aquelas leis da genética que hoje são respeitadas. Mas se você analisasse a genética naquela época, você ia ver que essas leis que hoje são respeitadas não foram manipuladas, houve mutações para que gerassem outros seres com características físicas diferentes, distintas. Podemos continuar a leitura, Sandro? Não. Onde a gente parou aqui? Aqui periodicamente, é isso? Eu Aonde? acho que é melhor voltar nessa em outras oportunidades, né? Em outras oportunidades, luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre, a fim de apresentarem as suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando seus habitantes a crescerem em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Nada obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não no sentimento, assim explicando o atual estágio de evolução em que se encontram, rico de conhecimentos e pobre de edificações espirituais. Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre impacto de meteoros que lhe alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico. Embora as destruições que na ocasião ocorrem, tendo sempre em vista o progresso, assim obedecendo à planificação superior, com o objetivo de alcançar o seu alto nível de mundo de regeneração. Concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre, que avança moralmente nas paisagens dos olhos felizes, incontáveis membros de tribos bárbaras do passado, que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedissem o desenvolvimento do planeta, renascem com formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural, entretanto, assinalados pelo primitivismo em que se manifestaram. Apresentam-se exóticos uns, agressivos outros, buscando as origens primeiras em reação inconsciente contra a sociedade progressista, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem os conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem inevitável marcha ascensional. Então, houve a chegada dos capelinos. Essa mistura foi uma mudança física e houve essa troca moral. Então, o pessoal foi evoluindo moralmente. Então, foi reencarnando, reencarnando. E cada reencarnação a gente cresce, evolui um pouquinho. Acontece que Deus, como um todo, e Jesus nesse planeta, procura gerenciar para que todos cresçam, todos evoluam. Ele está dizendo no parágrafo anterior que, durante algum tempo, uma parte da população mais primitiva, ela ficou separada do resto da população, até não reencarnando. Então, essa população ficou meio que separada para dar oportunidade para uma grande quantidade de pessoas
crescerem, evoluírem. Então, eles não estavam reencarnando. Aí eles estão dizendo que na época atual, esse pessoal estão todo mundo reencarnando. Então a gente tem a impressão que o mundo piorou. Mas não é que a população da Terra piorou, é que a população encarnada, uma parte da população encarnada, não vinha encarnando há algum tempo. Então você vê alguns movimentos muito negativos, muito primitivos dentro de toda a população. Então a gente enxerga dentro da população alguns grupos muito atrasados, que estão tendo a oportunidade de conviver com pessoas um pouquinho mais progressistas, um pouquinho mais para frente, para ver se também se aprendem, né, se moralizam com esse contato. E as pessoas um pouco mais moralizadas têm que também ter a paciência de conviver com pessoas um pouco mais atrasadas. Então há uma troca mútua de experiências. Então essa é a época que a gente vive. Então se você for ver a população de 50, 100 anos atrás, a gente percebe que parece que piorou, e realmente piorou. Mas porque esse grupo não estava reencarnando, e agora eles estão na Terra, certo? O Sandro continua a ler? Já voltei. Voltou? Então aqui, ó, expressivo número. Expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Fruem da excelente ocasião que, mal baratada, a recambiará a mundos primitivos, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Repete-se, de certo modo, o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas, no rumo de instâncias compatíveis com o seu nível emocional grosseiro, onde a saudade e a melancolia se lhes instalarão, estimulando-os à conquista do patrimônio de amor desperdiçado na rudeza, e então lutarão com afã para a conquista do bem. Ei-los, em diversos períodos da cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas, mas raramente aproveitadas, cuja densidade vibratória já não lhes permite, por enquanto, o renascimento em um novo mundo em construção. O emissário silenciou suavemente e repassou os olhos luminosos pelo imenso auditório mergulhado em quietude e reflexão, absorvendo cada palavra, logo prosseguindo. As moradas do Pai são em número infinito, mantendo, como é compreensível, intercâmbio de membros, de modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento. A sublime lei de permutas funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual. Da mesma forma que, da nossa esfera, descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Outros missionários da educação e da solidariedade, que muito se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço. Assim, facilitando as alterações que já estão ocorrendo,
e sucederão com maior celeridade. Nesse cientismo, o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes, que participarão do ágape iluminativo, conforme o egrégio codificador do Espiritismo referiu-se em sua obra magistral, A Gênese, constituída por todos aqueles que se afeiçoem à verdade e se esforcem por edificar-se, laborando em favor do próximo e da sociedade como um todo. Desse modo, qual ocorre em outras orbes, chega o momento em que a Mãe Terra também acederá na escala dos mundos, conduzindo os seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, porquanto o inefável amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhes oportunidade de refazimento e de evolução. Nesse inevitável esforço, estaremos todos empenhados experienciando a vivência do amor em todas as suas expressões, formando um contingente harmonioso e encantador. Ninguém que se possa eximir desse dever que nos pertence a todos, individual e coletivamente, porquanto o reino dos céus está dentro de nós e é necessário ampliar-lhe as fronteiras para o exterior, dando lugar ao paraíso anelado que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. A realidade que somos, espíritos imortais em essência, tem sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico, que poderia não existir sem qualquer prejuízo para o processo de evolução. Nada obstante, quando o Criador estabeleceu a necessidade do desenvolvimento nas organizações fisiológicas, à semelhança da semente que necessita dos fatores mesológicos para libertar a vida que nela jaz, razões ponderosas existem para que assim aconteça, facultando-nos percorrer os degraus que nos levam ao infinito. Então, Novamente, fez uma só uma pausa. pausa aí. Então ele tá dizendo que, por exemplo, a gente reencarna, mas a nossa verdadeira vida é como espírito. A gente passa encarnado durante um período, mas nossa verdadeira vida é o espírito. Se a gente não reencarnasse, a gente também poderia evoluir, poderia crescer. Mas Deus quis que para o nosso processo evolutivo fosse mais tranquilo, fosse mais fácil a gente estar ora encarnado e ora desencarnado. Então ele está dizendo que isso acontece em todos os mundos e que o planeta Terra está sendo promovido. Então, o planeta Terra está indo de planeta de provas e expiação para um mundo de regeneração. Então, a gente vai passar durante aí 1000 anos nessa transição para um mundo de regeneração. Então, isso está acontecendo. E nisso, o que está acontecendo é uma parte da população, como está relatado na própria Bíblia, né? Então, está falando que uma parte da população, como Lúcifer, foi separada. Então, anjo caído, então não existe não, esse nosso de anjo caído, mas é uma figura de linguagem da Bíblia que uma parte da população foi separada, caiu. Nesse momento, uma parte da população está sendo transferida para outros planetas inferiores ao nosso. E as pessoas que vão para esse planeta, né, eles vão levar toda a sua inteligência para lá. E com o uso dessa inteligência, eles vão auxiliar a população que já existe nesse planeta a crescer em tecnologia, em inteligência. E essa troca de experiências, as pessoas que vão para lá,
vão aprender moralmente. Então, o texto está dizendo que as pessoas vão para lá, mas podem, daqui a um tempo, retornar ao planeta Terra, como aconteceu com parte da população que veio de Capela e retornou para Capela. Agora, se a distância entre os dois grupos for muito grande, fica difícil a volta. Então, quando veio os capelinos, né, alguma parte foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí uma parte voltou. Agora, a diferença entre a evolução da Terra e de Capela, ela é tão grande que não permite, é difícil de algum ex-capelino daqui voltar para a Capela. Porque ele, se um de nós, por exemplo, digamos que nós fôssemos capelinos, e a gente retornasse para a Capela, a gente ia se sentir fora de ambiente. Lá eles já estão num estágio evolutivo tão diferente do nosso que a gente ia se sentir fora do aquário aí, não ia conseguir se adequar com a tecnologia, com uma parte moral de lá. Então, fica inviável essa volta. A mesma coisa vai acontecer. Uma parte da população vai para um outro planeta. E, com o esforço e a dedicação, uma parte dessa população pode retornar à Terra. Mas, se a evolução moral demorar muito tempo e a pessoa se estagnar, a evolução da Terra vai dando um salto que é impossível voltar. Essa volta depende de cada um de nós, da nossa evolução. Então, a separação pode ser temporária, ou pode demorar muito tempo a ver essa volta, esse encontro, né? Ok? Continuando, novamente. Pode continuar? Sim, Vamos lá. Novamente fez uma pausa em a narrativa, ensejando-nos reflexionar e introjetar as informações, de certo modo, algumas conhecidas e outras em primeiro plano, enquanto vibravam peculiares ondas de paz e de alegria. Olhando em volta, notamos os semblantes docemente envoltos em discreta claridade, decorrente da alegria que exteriorizavam, da esperança de também poderem contribuir em favor da era nova. Continuando com a mesma tonalidade musical, esclareceu: qual seria então, a razão por que deveriam vir espíritos de outro orbe para o processo de moralização do planeta? Primeiro, porque não tendo vínculos anteriores como defluentes de existências perturbadoras, não efetuariam impedimentos interiores para os processos de doação, para os reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal, que têm interesse em manter o atraso moral das comunidades, a fim de explorá-las psiquicamente em perversos fenômenos de vampirização, de obsessão individual e coletiva. Estrangeiros em terras preparadas para a construção do progresso, fazem-no por amor, convocados para oferecer os seus valores adquiridos em outros planos, facilitando o acesso ao desenvolvimento daqueles que são os nacionais anelantes pela felicidade. Segundo, porque mais adiantados moralmente, uns podem contribuir com exemplos edificantes, capazes de silenciar as forças da perversidade e obstaculá-las com os recursos inexcedíveis do sacrifício pessoal, desde que as suas não são as aspirações imediatas e interesseiras do mundo das formas, enquanto outros estarão vivenciando
temporário, por serem desenvolvidos intelectualmente, mas ainda necessitados da vivência do amor e em contato direto com os menos evoluídos, sentirão a necessidade do afeto e do carinho, aprendendo, por sua vez, o milagroso fenômeno da solidariedade. Tudo se resume, portanto, nos dar, que é receber, e no receber, que convida ao doar. A fim de que o programa seja executado neste mesmo momento, em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, irmãos nossos, procedentes da nossa esfera, estão apresentando o programa a que nos referimos, de forma que, unidos, formemos uma só caravana de laboriosos servidores, atendendo a determinações do governador terrestre, o mestre por excelência. De todas essas comunidades seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando os seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Expositores dedicados e médiuns sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários preparatórios para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. As grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. A semelhança das ondas oceânicas abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse mesmo daqueles que, momentaneamente, encontram-se adormecidos. Antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio, fruto das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Como Uma em pausa toda aí, batalha, Alexandre. Então, ele está dizendo aí o seguinte: primeiro, vai reencarnar aqui na Terra, estão já reencarnando aqui na Terra, espíritos de outros planetas. Então, ele colocou aí duas categorias de espíritos. Uma, espíritos moralmente elevados. Esses espíritos moralmente elevados vão reencarnar entre nós e vai dar o exemplo. Então, vão trazer para a gente experiências moralmente elevadas. Então, a gente, como exemplo, a gente vai, esses espíritos, o exemplo deles, vai ajudar os moradores da Terra a crescer também. Porque se a gente não tem os exemplos, fica meio sem foco, sem sentido. Então, eles estão reencarnando
moralmente elevados, e vão dando os exemplos. Então a gente vai tendo exemplos para a gente seguir. Só que o texto diz que tem uma segunda classe de espíritos, que são espíritos inteligentes, com uma inteligência, uma tecnologia superior à nossa, mas em termos de moralidade, ele é mais ou menos como a gente, né? Então eles são inteligentes cientificamente, tecnologicamente, então podem auxiliar a população da Terra a crescer em tecnologia, em ciência, em outras coisas que a gente ainda desconhece. Mas, moralmente, ainda não são espíritos de grande moral. São mais ou menos como a gente. Então, eles vêm aqui reencarnar entre nós também para transmitir conhecimento e aprender, crescer moralmente. Então, eles podem ter sido, por exemplo, exilados de mundos superiores. Então, mundos superiores, com uma moral mais elevada, lá eles estão fora de sentido. Eles estão fora do ambiente. Então, eles vêm reencarnar na Terra, que é um mundo inferior, para aprender a moral. Mas eles são evoluídos em termos de intelecto, então pode ajudar a gente. Então, uma troca de experiências. Então, não está vindo só espíritos moralmente elevados, mas está classificando com dois tipos de espíritos. Nesse último parágrafo, ele está falando também das transformações. Então, a gente está passando por transformações físicas no mundo, por terremotos, por maremotos, por doenças, por povos ainda, pessoas ainda muito agressivas, e tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Então, ele está dizendo que todos esses problemas que vão passar, eles estão tá dizendo que vai para o fundo do poço, ou seja, problemas graves vão acontecer. São problemas de ambientais, de natureza, do que a gente faz com o planeta, mas não é um problema que vai acabar com a humanidade. Não é que alguém vai soltar uma bomba e vai acabar com a humanidade. Ou vai dar um tsunami, um terremoto, que a Terra balança e a humanidade já era. Está dizendo que pessoas vão desencarnar, ok. Mas que a humanidade vai continuar. E que a gente tem que enfrentar esses problemas de doenças, doenças físicas, doenças emocionais, né? Depressão, suicídios, tudo isso, a gente faz parte do nosso aprendizado. Então, a gente vai passar por essas dificuldades e esse aprendizado faz parte da nossa evolução. E nesse aprendizado, nessa troca de experiências, ainda está havendo essa seleção das pessoas que permanecem e pessoas que vão sendo transferidas para outros lugares. Então, a gente ainda vai passar por mais alguns anos dessas trocas físicas, morais, intelectuais. Isso vai acontecendo. Isso alguém vai. O Covid vai continuar? Continua. Novas doenças vão surgir? Sim, né? É, aumento dos problemas psicológicos, psiquiátricos, também. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. A psicografia é de que ano, Lourenço, sabe? 2020. Ah, 2020 é a edição, né? Mas o recebimento da mensagem deve ter sido antes, né? Bem antes. É só Ah, curiosidade, tranquilo. não, tem. Mas é coisa recente, não é 2018, 2019.
São quatro livros, né? O último Rolou. livro. Oi? Esse transição eu tenho aqui, ó, de 2011, Santo André. 2011? 2011. Porque o tsunami foi quanto? 2003? Tá, acho que o último livro, acho que é 2000 e... O último livro que a gente leu aqui foi durante a pandemia. Então, acho que talvez 2020, 2020 e pouquinho. É. Então, isso aí é de Não, 2011. não, é que eu só tô vendo aqui o ano, né, que foi, ó. Tá aqui, ó, em conformidade, 17 de maio de 2008. Essa é a terceira edição. Tá Ah, aqui, ó, tá. Então, dois isso aí é mil e mais... oito, terceira edição. Tá É bom. o mesmo aí. Ok. Então, quer dizer, é bem, né? É. Então, legal, vamos lá. Mas realmente, né? É a cara de hoje. Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Todo pioneirismo testa as resistências morais daqueles que se atrevem a ser diferente para melhor quando a vulgaridade predomina. Razão pela qual são especiais todos esses que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando, aparentemente, haja uma conspiração contra os seus superiores propósitos. O modelo a seguir permanece Jesus, e a nova onda de amor trará de retorno o apostolado, os dias inesquecíveis das perseguições e do martirológio, que, na atualidade, terá características diversas, já que não se podem matar impunemente os corpos como no passado. Isso não implica que não se assaquem acusações vergonhosas e se promovam campanhas desmoralizadoras contra eles, a fim de dificultar-lhes o empreendimento superior. Assim mesmo, deverão avançar joviais e estoicos, cantando os hinos da liberdade e da fé raciocinada, que dignificam o ser humano e promovem o cenário interior. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar que lhes está reservado. Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao insulamento, à morte. Assim sendo, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, sigamos todos empenhados na lídima fraternidade, oferecendo-nos em holocausto de amor e a verdade, certos do êxito que nos está destinado. Louvando, portanto, aquele que nos convidou, misericórdia solicitamos. Quando terminou a eloquente explanação, apresentava lágrimas nos olhos que não se atreviam a romper-lhes as comportas. O governador-geral de nossa comunidade acercou-se-lhe e o abraçou carinhosamente, qual desejávamos todos fazer. Novamente, o coral infantil entoou romântica balada, totalmente desconhecida por mim,
enquanto pétalas de rosas caíam delicadas sobre todos nós, desfazendo-se do contato conosco, exalando perfume especial. Ato contínuo, conduzido pelo nosso administrador, o emissário retornou ao tubo de luz e diluiu-se delicadamente. Havia cumprido com o dever que lhe trouxera a nossa colônia. O mestre de cerimônias acercou-se da tribuna e encerrou a solenidade. Levantamo-nos vagarosamente em silêncio, formando pequenos grupos interessados em comentar a exposição, enquanto outros nos dirigimos ao estado para manter conversação com os nobres membros de nossa comunidade e nos colocamos à sua disposição. Identificados pelo amigo Yvon Costa, ele acercou-se do nosso governador, ensejando-nos longa e edificante conversação. Os comentários prosseguiram por alguns minutos, quando, então, à semelhança de outros assistentes, demandamos nossos aposentos, Oscar, Yvon e nós outros. Então veio um espírito de outra colônia, de outro planeta, a convite de Jesus, transmitir todo esse conhecimento. Então, é isso tudo que ele tá dizendo. Então, a gente está no planeta Terra, mas nesse momento está acontecendo, muitos espíritos estão saindo do planeta, muitos espíritos estão chegando no planeta. Os espíritos mais atrasados moralmente estão indo embora. Espíritos iguais a nós, mas mais inteligentes, ou espíritos mais evoluídos moralmente, estão reencarnando. E esses espíritos vão nos trazer, né, novas ideias, novos exemplos para a gente crescer. Mas a partir de, mas ainda vai acontecer. A gente está ainda, como o Nivaldo disse, a gente está bem no olho do furacão. A gente está bem ainda nessa transição. Então, ainda muitos problemas a gente vai passar. E a gente está encarnado porque a gente precisa aprender a enfrentar esses desafios. Então, nenhum de nós é santo aqui, todos nós está aprendendo. Então, a gente tem que parar de reclamar e começar a trabalhar para enfrentar esses desafios. Então, hoje, a gente enxerga um monte de problemas. A gente tem que trabalhar para melhorar. Então, por exemplo, a educação hoje não está boa. Os alunos são meio rebeldes e tem um monte de problemas. Na política, tem muitos políticos que hum, pensam mais neles do que no próximo, né? E isso vai acontecendo nas várias áreas do crescimento, na publicidade, no jornalismo e tantas outras coisas. Mas a gente tem que aprender a conviver com isso e aos poucos as coisas vão melhorando porque os espíritos mais atrasados vão sendo transferidos e espíritos mais adiantados estão reencarnando. Então a gente vai, né? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E segundo Emmanuel, segundo a Joana de Ângeles, segundo Isaac Newton, segundo um monte de espíritos, né? A gente só vai sentir que a gente está entrando no mundo de regeneração, realmente, lá para 2050, 2060. Então, em 2000, como diz 2057, 2060, 2050 e pouco, 2060, a gente vai, como diz Emmanuel, vai estar surgindo um novo dia. É o amanhecer do novo dia. O amanhecer desse planeta de regeneração, né? Então, daqui para lá, a gente vai passar por uma fase muito complicada, né? E lá, né? Então, a gente vai passar nessa encarnação ainda alguns momentos de muito aprendizado, né? Até que o mundo da regeneração realmente a gente surja, né?
novos ares na década de 60, por exemplo. Ok? Será que a gente aguenta? Eu vou estar com 70 e tantos anos, 80. Falei, tá pensando aqui, fazendo as contas. Será que a gente aguenta? Mas Eita. acho que vai ter um vírusinho aí que vem, aí vai levar assim, ó, puf. Então, a gente realmente vai viver na regeneração na próxima encarnação, porque nessa a gente vai passar por alguns momentos complicados. Porque 2057 é quando você vira a curva, né? É, Quando pois você é, vira, quando você vira o cabo da Boa Esperança, né? Até lá exatamente. já tá dando a curva, tá naquela Até lá, maresia, tá né, aquele chacoalhão. nossa, é verdade. Nossa. Ui. Continuando, capítulo 4, roteiros terrestres. Roteiros terrestres. Para mim, pessoalmente, aquela era uma noite muito especial, reflexionando em torno da mensagem ouvida a respeito do futuro da humanidade. Não pude sobtar uma inefável alegria de viver os momentos tão significativos em torno da construção da nova era. Dentre as remotas páginas do Evangelho de Jesus, assim como das narrações do Apocalipse, e mesmo antes, existem revelações em torno de um mundo feliz na Terra, após as terríveis flagelações que alcançariam as criaturas e as dilacerações que sofreria o planeta. Os sucessivos acontecimentos estarreceram a sociedade, convidando-a à análise em torno das convulsões que sacodem o mundo físico periodicamente, enquanto os atos hediondos de terrorismo e de atrocidade repetiam-se de maneira aparvalhante. Eram sinais inequívocos da grande mudança que já estaria tendo lugar no orbe terrestre. Passados, porém, os primeiros momentos explorados pela mídia insaciável de tragédias, outros fatos se tornavam relevantes, substituindo aqueles que deveriam merecer mais estudos e aprofundamento mental, de maneira a encontrar-se soluções para os terríveis efeitos da poluição da atmosfera, do envenenamento das fontes de vida no planeta. É verdade que alguns movimentos bradavam em convites à responsabilidade das nações e dos governos perversos, responsáveis pela emissão dos gases venenosos, para logo tomarem vulto os planos de divertimentos globais e novas conquistas para o gozo e a alucinação. Ainda, o pranto das vítimas não secaram nos olhos e os efeitos trágicos dos acontecimentos nem sequer diminuíram e as contribuições da sociedade, da solidariedade, eram desviadas para fins ignóbeis, enquanto os sofredores observavam a indiferença com que eram tratados, relegados à própria sorte após a tragédia que sofreram. Bom, o que está relatando aí, né, que os problemas vão acontecer, já estão acontecendo, já aconteceram e vão acontecer mais. É, esses acontecimentos faz com que algumas pessoas modifiquem as suas atitudes. Então, por exemplo, a gente já ouviu falar que o Covid faz a gente refletir sobre a fragilidade da matéria, fragilidade do nosso corpo, e a gente fazer uma visão interior, para a gente falar, se valorizar o conhecimento, valorizar o espírito, valorizar o nosso interior. Então, algumas dificuldades fazem com que a gente dê mais valor à vida, mais valor ao espírito do que para a matéria. Um vírus muito simples, né, capaz de fazer uma pessoa desencarnar. Mas ele também está dizendo que algumas pessoas estão ainda muito atrasadas e
acabam explorando o, a desgraça alheia. Isso aconteceu na época desse livro, um pouco antes, e no próprio Covid, né? Então, tem pessoas desencarnando, pessoas morrendo, e, por exemplo, as pessoas querendo lucrar mais com aqueles respiradores, né? Então, a pessoa tinha dificuldade para respirar e o pessoal estava vendendo os respiradores a preços absurdos e escondia os respiradores para que os preços subissem. Então, o importante era o lucro. Se algumas pessoas morressem em consequência disso, tudo bem. É importante eu lucrar mais. Então, é isso que a própria está dizendo o texto aqui. Então, pessoas que aprendem com as dificuldades e pessoas que ainda não são capazes de aprender e acabam se aproveitando da desgraça dos outros. Mas uma coisa que também acontece é, às vezes, a gente está poluindo alguma coisa, então, digamos, a gente está jogando lixo na rua. Aí esse lixo na rua, com a chuva, vira enchente, e a enchente acaba destruindo a minha casa. Aí eu joguei o lixo, eu sofri a enchente. Então, às vezes, com isso eu aprendo. Então, algumas dificuldades que a gente passa são reflexo do que a gente provoca realmente. E essas dificuldades que a gente passa, a gente fala. Então, hoje já existe uma consciência ambiental bem maior do que existia no passado. Então, há muitos anos atrás, o pessoal achava que jogar qualquer coisa no mar, qualquer coisa no rio Tietê, o rio ia levar. Hoje a gente percebe que o rio Tietê está totalmente poluído. É possível limpar o rio? É possível. Mas hoje existe uma dificuldade. Então, já existe mudanças ambientais das pessoas nesse aprendizado. Mas tem pessoas que aprendem mais rápido e pessoas que aprendem com mais dificuldade. Continuando. As praias de diversos países do Oceano Índico estavam juncadas de cadáveres. Dezenas de milhares jaziam sob os escombros das frágeis construções destruídas e a insensatez turística já planejava novos pacotes para outros paraísos e lugares de lazer e diversão que não foram danificados. Felizmente, mulheres e homens nobres, organizações e entidades humanitárias sensibilizaram-se com a dor do seu próximo e acolheram com generosidade, oferecendo alguns recursos que podiam diminuir o desespero das vítimas e sobreviventes que tinham necessidade de reconstruir os lares e continuar as experiências humanas. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas, no entanto, era muito grave. De igual maneira, em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais outros e da ausência de água potável, era grande a ameaça do surgimento de epidemias. E os espíritos abruptamente arrancados do domicílio orgânico vagavam, perdidos e desesperados, pelas áreas onde sucumbiram, transformadas em depósitos de lixo e de destroços, numa noite sem término, pesada e ameaçadoramente. Os gritos de desespero, os apelos de socorro e os fenômenos de imantação com outros desencarnados infelizes constituíam a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos. Acompanhávamos os tristes acontecimentos desde nossa comunidade, através de recursos especiais que nos projetavam as imagens terríveis, recolhendo-nos as reflexões do que seria possível contribuir para atenuar tanto desespero e cooperar pelo restabelecimento da ordem. O banditismo aproveitava-se da situação deplorável para estrangular as suas vítimas. Exploradores hábeis negociavam sobre os despojos dos perdidos e alienados. Conspirações hediondas forjavam hábeis manobras para a usurpação do máximo daqueles que nada quase possuíam. Era esse, de alguma forma,
o espetáculo horrendo pós-tragédia do tsunami. No dia seguinte, deveríamos reunir-nos com os organizadores da jornada à região conflagrada, de modo a tomarmos conhecimento dos serviços de emergência a serem realizados. Amanhecera de forma esplêndida, com céu azul, turquesa, nimbado e suave claridade que iluminava toda a nossa comunidade. Embora nos encontremos sob a mesma ação das leis que vigem na manutenção do orbe terrestre, a luz do sol que nos alcança, porque não encontra obstáculos materiais para produzir o aquecimento contínuo, tem sempre a mesma temperatura, também resultado de camadas especiais de energia emanada dos fótons que envolvem o nosso campo vibratório. Dessa forma, não ocorrem alterações como aquelas sofridas no planeta e decorrentes da sua posição em relação ao astro-rei. Deveríamos encontrar-nos às 10 horas, à sombra de venerando cedro, no jardim que circunda o templo ecumênico, onde todos os religiosos das mais diferentes convicções podem reunir-se para vivenciar as suas doutrinas. O órgão derramava musicalidade especial, e quando nos aproximamos, Oscar e nós, os demais membros, se nos acercaram jovialmente. Ivon Costa acompanhava o responsável pelo grave empreendimento, cabendo-lhe o dever de apresentar-nos o que ocorreu sem maiores circunlóquios. Temos o júbilo, começou a vir, de pôr-vos em contato com o nosso benfeitor, que está encarregado de conduzir-nos aos labores terrenos. O novo amigo sorriu discretamente e ampliou os esclarecimentos informando. Quando, no corpo somático, vivi o maior período da existência na região da Polinésia, fiz parte dos conquistadores que, em nome da civilização europeia, se impuseram aos ilhéus de uma larga faixa dos mares do sul. Guardando conceitos equivocados, considerávamos-nos superiores ao que chamávamos indígenas, em nome dos nossos falsos valores, dos nossos falsos valores. Lutamos para aculturá-los com a nossa presunção de senhores do conhecimento. Era engano. À medida que convivíamos com eles, descobrimos a sabedoria de que eram portadores, no seu aparente primitivismo. Encontramos, nos seus cultos, considerados grosseiros, informações profundas que eram passadas de uma para outra geração oralmente e pelos trabalhos a que se afeiçoavam. Seus xamãs, em momentosas comunicações espirituais, eram, ao mesmo tempo, sacerdotes e médicos, pensadores e sábios, conselheiros, administradores e psicólogos eficientes. Com eles, tomamos conhecimento da interferência dos mortos na existência dos vivos e aprendemos que a terapia mais eficiente diante dos desafios do binômio saúde-doença é sempre o amor expresso, no respeito recíproco e nos cuidados que são oferecidos por todos os membros do clã. Com o suceder do tempo, optei por viver com a sua ingenuidade, assimilando os seus costumes e as suas habilidades. A existência tornou-se longa e proveitosa, permitindo-me amar sem condições e receber o tributo do respeito e do afeto dos seus sentimentos puros. A desencarnação de maneira nenhuma afastou-me da sua convivência, e agora, quando a desolação e a tragédia assolam entre aqueles que muito lhes devemos, candidatei-me a participar de uma das caravanas de auxílio em nome da gratidão. Calou-se por um tempo, por um pouco, e emocionado concluiu. Sou o vosso irmão Charles White, de origem inglesa, que exercera a medicina convencional.
encontramos-nos em vossa colônia realizando um estágio para o qual trouxemos diversos amigos que vestiram a indumentária de diferentes nacionalidades, a fim de treinarmos técnicas de socorro especial com os vossos guias e podermos aplicá-las em nossa área de atendimento, conforme, logo mais, teremos oportunidade de o fazer. Indispensável que conheçais aqueles com os quais convivereis por um mês em atividade de amor, exercitando solidariedade na região que nos aguarda, no amado planeta terrestre. Sede bem-vindos à nossa caravana. Então, ele está relatando que sobre o tsunami que aconteceu lá no Oceano Índico, alguns anos atrás. Esse tsunami, né, matou muita gente. Então, essas pessoas que estavam lá na praia, tal, se divertindo, no turismo, e veio aquelas ondas gigantescas, né, e mataram todas essas pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas. Esses espíritos ficaram meio perdidos. Então, tem toda um trabalho do mundo espiritual para receber, auxiliar todos esses espíritos desse desencarne em massa. Então, essa pessoa que está falando, né, que está preparando toda a comunidade, todos esses espíritos para atender todos esses recém-desencarnados. Então, essa caravana, né, vai descer e vai trabalhar com cada um dessa grande desencarne em massa que aconteceu devido a esse tsunami. Ele disse que aproveitadores existem sempre, mas tem que ver todo o trabalho do mundo espiritual. Agora, para acolher todos esses desencarnados. Agora, a gente sabe que nesse tsunami, como em tantos outros desastres, espíritos também trabalham para pessoas que precisam passar por essas experiências. Então, por exemplo, nesse, como em tantos outros, espíritos, né, conseguiram chegar lá e passaram por esse desencarne. Outras pessoas estavam programadas para ir para aquele lugar, local e por algum motivo, né, não conseguiram ir para aquelas férias. Nossa, eu perdi a oportunidade de ir naquele mar lindo, aquele mar maravilhoso, tal. Aí dá o tsunami. Graças a bom Deus que eu perdi essa oportunidade. Então, sempre isso acontece, né? E também aconteceu nesse tsunami. Pessoas que precisavam passar por essa experiência estão lá, mas sempre todo o trabalho da comunidade espiritual para receber essas pessoas que estão recém-desencarnadas e não sabem o que aconteceu comigo, o que aconteceu, vão serem acolhidos. Então, todo esse trabalho da colônia, desse espírito e toda essa comunidade, inclusive o Manuel Filomeno de Miranda, que está relatando para a gente, para auxiliar esses espíritos nesse desencarne em massa, nesse tsunami lá no Oceano Índico. Foi em 2004, 2004? o tsunami. É. Continuando mais um pouco. Ivon, logo depois, apresentou-nos jovem espírito na feminilidade, que servia de auxiliar de enfermagem ao Esculápio, e mais dois outros dedicados servidores que se radicaram anteriormente nas Filipinas. De imediato, estabelecemos laços de simpatia e amizade, desde que estaríamos juntos, a partir daquele momento, abraçando responsabilidades do bem. Nosso empreendimento, explicou-nos o Dr. Charles, está dividido em duas fases. A primeira delas terá lugar na região do tsunami e a segunda, na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para as reencarnações especiais.
Depois de expor o projeto em que nos encontrávamos comprometidos, libertou-nos, estabelecendo às 18 horas como a ocasião de ser realizada a viagem ao planeta amado. A curiosidade espicaçava-me a mente, considerando a magnitude do labor desenhado, especialmente em razão da convivência que teríamos com espíritos de culturas diferentes e hábitos com os quais não me encontrava familiarizado. Os amigos filipinos logo se permitiram identificar. O mais idoso informou-nos haver sido sacerdote católico numa das muitas ilhas e chamava-se Marcos. Havia se dedicado ao ministério da fé religiosa e à educação infantil, havendo desencarnado nos idos dos anos de 1954, aos 70 anos de idade. O outro, mais jovem e sorridente, vestia-se de maneira própria do seu povo e logo se desvelou, elucidando que pertencia à religião muçulmana e era conhecido como Abdul Severin, que desencarnara vítima por febre palustre aos 40 anos de idade. A caravana, portanto, se constituía de membros de variada formação espiritual, que possuía como ponto comum de entendimento o amor que vige soberano no universo, como uma das forças de equilíbrio cósmico, considerando-se ser de essência divina. Por nossa vez, Oscar expôs a sua formação judaica, e nós outros referimos-nos à adoção do comportamento espírita. De maneira comovedora, demos-nos conta de pertencermos à mesma grei, conforme assinalou Yvonne, jovialmente, o bem imarcessível. Nossos diálogos prolongaram-se enquanto o Dr. Charles e sua auxiliar Ana, de formação anglicana, providenciavam os equipamentos necessários à primeira fase das próximas atividades. O padre Marcos, que conhecia a região que visitaríamos, esclareceu-nos que o insólito e trágico choque das placas tectônicas, gerador das imensas ondas destrutivas, era aguardado e que providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive construindo-se um posto de socorro espiritual sobre a região, que sofreu mais danos decorrentes do epicentro da catástrofe. Engenheiros e arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência, que a todos nós albergaria, logo mais, recebendo também aqueles aos quais socorrêssemos. Curiosamente, ampliou os esclarecimentos, informando que os ocidentais em férias que se fizeram vítimas mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídas por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Nada acontece sem os alicerces da causalidade, concluiu. Surpreso, perguntei-lhe como conciliava o conceito da reencarnação com os dogmas esposados pela sua formação católica. Gentil e educado, esclareceu-me. O caro Miranda não ignora que as formulações da verdade partem deste mundo real na direção da Terra, e que as religiões as vestem de superstições, de lendas e dogmas, conforme os níveis de consciência das criaturas que lhes aderem, velando umas e liberando outras. Nada obstante, quando retornamos ao país da imortalidade, desaparecem as formas, dando lugar ao surgimento da essência que logo assimilamos, por afinidade e pela lógica, o bem universal. Sorrimos agradavelmente e prolongamos a edificante conversação até 2 horas antes de iniciarmos o novo empreendimento. Yvonne e nós outros deveríamos participar da experiência iluminativa como um estágio de aprimoramento espiritual na região sofrida, acompanhados por Oscar,
que se encontravam estagiando em nossa comunidade para o mesmo empreendimento. Então, Deus está dizendo que as pessoas que passaram pelo seu desencarne foram atraídas porque precisavam passar por essa experiência para se aprimorar, para aprender, para o seu aprendizado, para a sua evolução. As pessoas foram atraídas para lá, e nada acontece por acaso. O tsunami foi ocasião do choque de duas placas tectônicas. A placa tectônica da África e a placa tectônica ali da Ásia. Então, ali estão se chocando. Então, o choque dessas duas placas tectônicas, na base, né, essas placas tectônicas se encontram lá no fundo do mar. Então, esse movimento já estava previsto desses choques. E o tsunami já estava previsto. Então, o mundo espiritual, sabendo disso, preparou toda a comunidade, todo um lugar de socorro para receber esses espíritos. Então, isso estava previsto, as pessoas que foram para lá tinham que estar lá, e todo o socorro, toda a ajuda para todas essas pessoas que desencarnaram também já estava tudo preparado para que eles recebessem todo o amparo. A gente percebe que as pessoas que trabalhavam nesse socorro pertenciam a todas as religiões. Então, tinha espírita, católico, muçulmano, judeu, de todos os lugares. Então, apesar de ele está dizendo, né, apesar de que a pessoa é católico, quando ele volta para a parte espiritual, ele continua sendo a cultura, os costumes da Igreja Católica. Mas ele sabe que existe a reencarnação, que existem todas as leis, né? Assim, exatamente os muçulmanos, os judeus e tudo mais. Então, são pessoas boas, moralmente esclarecidas, de todas as religiões. Não importa se você é muçulmano, judeu, espírita, católico, anglicano, que é protestante. Então, está dizendo, essas religiões que têm alguns costumes diferentes, no mundo espiritual, acaba voltando e eles sabem que existe a encarnação e a vida e todas essas leis, apesar de terem costumes, né? Então, tem uma das pessoas que tem lá os trajes, todos eles característicos da cultura do povo que ele, né, convive. A gente viu que as aparências, um jovem, um mais idoso, também tem a ver reflexo com a idade com que eles desencarnaram. Então, o senhor que desencarnou com 70 anos, ele continua mentalmente com aquela imagem e ele se expressa, né, com essa idade de 60 anos. O outro, que morreu mais jovem, de 40 anos, ainda está com essa aparência. Logicamente que isso não é uma regra, assim, você precisa se apresentar com aquela idade. Você pode se modificar, mas existem essas diferenças, né? Porque sabe que a gente se apresenta com o que a gente pensa, com o que a gente mentaliza, e que isso reflete no nosso perispírito. Mas tem todo esse trabalho, todo esse ajuda desse mundo espiritual para poder receber esse desencarne que estava previsto já. Certo, Roberto? Posso falar? Assim como parece que é só um paralelo aí, né? Por exemplo, aquele avião, né, que caiu, né? Então, acho que já estava, parece que estava preparado já, né? Quer dizer, né? As pessoas que desencarnaram tinham, né, que passar por aquilo, né? Passar por esse desencarne aí, né? Não sei.
A gente vai aprendendo. O mundo espiritual sempre está preparado para o que vai acontecer, né? Então, tsunami, terremotos, um avião que cai, o Covid que matou tanta e tanta gente, e isso tem toda uma preparação. Então, Jesus, que está no governo desse planeta, não está uma coisa, aconteceu, ai, uma casa, o que eu vou fazer agora? Não, tem tudo uma preparação, uma antecipação das coisas que vão acontecer e um preparo dos espíritos, do mundo espiritual. Então, os espíritos que têm uma moral mais elevada, um conhecimento mais elevado, conseguem enxergar lá na frente o que vai acontecer. Por exemplo, o choque das placas tectônicas e outras coisas que vão acontecer. Então, você consegue prever antes da coisa acontecer. Não que você tenha uma bola de cristal. Se você conhece a ciência, você conhece a natureza, você conhece como lá, você consegue prever, por exemplo, um tsunami que vai acontecer. Isso é fácil. A gente, os nossos instrumentos, a gente já consegue fazer algumas previsões. Imagina alguém muito mais evoluído, com mais conhecimento, com mais tecnologia do que nós. Essas previsões conseguem fazer de dias, meses, anos. Ok? Algum outro Ok. comentário? Não? Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Voluntários? Mais voluntários? Quem? O Roberto? Vai, Roberto. Aê. Melhor. Agora eu não sei de nada, não Melhor. sei de nada. Mas deixa eu adiantar uma coisa, que nessa época, nesse ano, a minha evidência, eu fui levado lá para dentro do mar. Essa evidência eu descrevi direitinho, só que eu não vi duas placas tectônicas, eu vi uma, e ela era muito grossa, muito grande, e ela desceu assim, ó, e eu lá no bar. E eu, logicamente, quando me afoguei, né, porque eu estava em espírito lá, em evidência. Então, perfeitamente, ela tombou e ela deu um tapa no mar. Ela encostou na outra placa, mas dando um tapa. Conforme ela deu tapa, criou aquela evolução de água, né? E eu fiquei meio perdido, porque eu tinha que voltar de lá, porque eu estava no fundo do mar, né? Mas foi uma experiência muito forte para mim, porque eu vi o que ia acontecer, e aconteceu mesmo, e eu estava lá pertinho, encostadinho, com toda aquele acontecimento, né? Então, assim, em nome de Deus e de Jesus, nós que estamos aqui, ficamos reunidos por um período, um curto período, agradecemos por esse curto período que estivemos juntos, pedimos a Jesus e a Deus nosso Pai que a nossa energia possa subir e ir até aqueles pontos mais difíceis que hoje estão sofrendo. E eu queria fazer esse pedido com toda sinceridade, que as nossas energias se esparramem pelos cantos que são sombrios, os que estão, todos aqueles cantos em sofrimento. Então eu peço para todos os espíritos caridosos que possam nos ajudar também, concentrando as energias e o pouco período de trabalho ou de sobra de trabalho, que eles são muito ocupados, para que possam também se juntar a nosso pensamento, a nossa devoção e a intenção, que é muito boa. Assim também vou pedir também a proteção aqui e a bênção de Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, a todos e aos nossos vizinhos e a todos aqueles doentes que também nós lembramos,
que conhecemos e aqueles que não conhecemos também, que estão internados em hospitais e em outros tipos de médicos, de hospitais também. Então, agradecemos. Eu vou fazer no Pai Nosso para juntar a energia que estamos recebendo e doando, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. A minha evidência agora, hoje, está assim, mais é o socorro que estão fazendo, né? Tem espíritos que juntou 3 desencarnados para poder levar, porque estão morrendo com toda essa confusão que está acontecendo no planeta. E estou vendo também todas as energias plasmadas dos espíritos para que possam ajudar o planeta a não entrar num caos, né? Então, eles estão nos doando toda a energia possível para que isso não aconteça. A evidência que eu tive hoje. Bom, o que eu queria falar no texto aí é que eles falaram de duas coisas, né? 2 etapas. O socorro do pessoal lá do tsunami. E o outro, a trazer uma parte dos espíritos para o Brasil, né? Então, Sim. a primeira etapa é socorrer. Outra etapa é esses espíritos reencarnarem, virem para o Brasil, né? Aí sabe que é sempre um tratamento, como tem muita. A mediunidade no Brasil é muito. As reuniões mediúnicas do Brasil é muito maior do que acontece em outros lugares. Então, os espíritos são trazidos para as reuniões mediúnicas e também para reencarnar no nosso país, né? Às vezes com algumas dificuldades, mas às vezes para recuperar. A gente continua isso na semana que vem, ok? Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Boa noite. gente. Ô, Sandro, Boa noite, obrigada. Oi, eu Obrigado, espero. prof. ô, Sandro, eu falei que eu não sei mexer, eu não sei trabalhar. Ficou muito Tá? bom. Ficou ótimo o computador. Eu só não sei trabalhar.